São 6h02. Que bom ter sua companhia na manhã dessa quinta-feira, dia 6 de outubro. Muito obrigada por amanhecer, por acordar com a gente. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Homem morre depois de cair com carro no Rio Negro. O acidente aconteceu enquanto ele manobrava o veículo para entrar numa balsa. Preço do feijão dispara e assusta, claro, o consumidor, né? O alimento básico aí na mesa do brasileiro começa a ser substituído. Essa alta de preços e as dicas para quem quer economizar com as compras do mês são assuntos da nossa entrevista de hoje. No quadro Mais Saúde, o perigo da falta de higiene das garrafinhas de água. Chega a ter até 2 bilhões, com B de bola, 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. E no esporte, a gente mostra como foi a chegada do Vasco da Gama em Manaus e os gols da 11ª rodada do Barezão. O Faixa não teve pena do Nacional Borbense e venceu o duelo por 10-0. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Um homem morreu na manhã de ontem quando o carro que ele estava dirigindo caiu no Rio Negro. A vítima manobrava o veículo em uma balsa. Ele ia entrar nessa balsa quando, de repente, aconteceu o acidente. Vamos ver. O carro estava em cima dessa balsa que se preparava para atracar no Porto do Demétrios, no Educandos, no início da manhã dessa terça-feira. Informações também tivemos que ele estava com os vidros do carro fechado e não conseguiu abrir os vidros no momento da submersão do veículo, permanecendo nele e não voltando à superfície. Os bombeiros levaram aproximadamente 30 minutos no fundo do Rio Negro até localizar o corpo da vítima, identificada como Marcos da Silva Neto, de 29 anos. O carro estava a aproximadamente 25 metros de profundidade. Visibilidade zero, a partir de 2 metros de profundidade não enxerga mais nada. Então, tudo no tato e a gente vai imaginando como é que é a situação do carro e a gente consegue acessar aí pelo tato. O senhor precisou quebrar alguma vidraça para acessar e puxar o corpo? Sim, praticamente todas as vidraças, que a gente tem que primeiro buscar a área do lado do motorista, né? Ele não estava, busquei o lado do carona, não estava, e aí tentei acessar o banco de trás, achei, a de quebrar o vidro de trás para tirar ele. O dono da balsa, onde o carro estava, não quis gravar a entrevista para explicar por que demoraram mais de 3 horas para informar o acidente à polícia. A primeira situação que eles informaram para a gente foi que eles esperavam, eles mesmos tentaram de primeira fazer o socorro, mas de maneira reiterada tentaram e não conseguiram lograr êxito. O carro deve permanecer no fundo do rio caso os donos não façam a retirada. A polícia vai agora cuidar do inquérito para apurar como o acidente ocorreu e as responsabilidades do proprietário da balsa. Cerca de 80 construções irregulares foram retiradas ontem da antiga invasão Cidade das Luzes, lá no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Todos os barracos, armações de madeira, piquetes utilizados para a demarcação foram retirados do local. A área tem aproximadamente 61 hectares e, segundo a polícia, uma mulher estaria fazendo aí o cadastro das famílias que queriam invadir o terreno novamente. Essa é a terceira vez que os invasores tentam voltar para o local. Há 10 meses foram retiradas mais de 1.000 construções num cumprimento de reintegração de posse. Você, inclusive, viu aqui ao vivo pelo RC Cop todo o drama que foi a retirada daquelas famílias. Pois é, algumas pessoas inescrupulosas estão cadastrando pessoas que precisam de moradia, pagando, inclusive, para isso, para voltar para essa invasão. A Delegacia Especializada em Meio Ambiente vai investigar o caso. A situação lá na Zona Norte também está complicada, viu, gente? Moradores do conjunto João Paulo reclamam da falta de infraestrutura. Buracos, bueiros abertos são os principais problemas lá naquela área. Até a Morel foi conferir como está a situação e mostra agora pra gente. Aqui no conjunto João Paulo, na zona norte da cidade, a gente encontrou muitos buracos pelas ruas. Mas aqui, nessa rua específica, a rua Pastor Júlio Dantas, o problema que os moradores mostraram pra gente é um pouquinho diferente. Olha só, isso aqui, como vocês podem ver, é um bueiro que está completamente
entupido. Nós estamos há 11 anos aqui no conjunto, é o tempo que tem o João Paulo, o conjunto João Paulo, e vivemos nessas condições. Os bueiros tudo entupido, os carros tudo quebram, motos. A situação nossa aqui é complicada, né? Porque os bueiros são todos destampados e a gente tem criança aí, em risco de uma criança cair num bueiro desse aí, se machucar ou que Deus o livre morrer, né? A dona Francisca, ela já mora do outro lado da rua Pastor Júlio Dantas. Que é a situação lá em cima? Bem, a situação lá de cima, a nossa é curva, entendeu? Aí é cheio de cratéria. O pessoal passa, quando os carros passam, eles passam na maior velocidade. O pessoal fizeram até um quebra-mola lá em cima. Toda vez que ele vem fazer o serviço, só faz aqui embaixo, lá em cima a gente é esquecido. O que a senhora espera do poder público? Eu espero que ele melhore a situação para nós, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a situação da rua Júlia Dantas, lá no conjunto João Paulo III, vai ser repassada para o coordenador de obras que atende aquele bairro. O serviço vai ser inserido, segundo eles, na programação e com urgência, porque, como a gente viu aí na reportagem da Terra, realmente precisa, o risco é grande, sobretudo pelas crianças que transitam, brincam aí nesta rua. Agora nós vamos mostrar a situação dos moradores da rua Tessolândia. Olha, o nome é difícil, viu? Tessalônica, lá no bairro de Petrópolis, que estão aí sem água há uma semana. Ficar um dia sem água, a gente sabe como é duro, imagina uma semana. Gente, de acordo com eles, o problema começou desde que a concessionária responsável pelo abastecimento foi tentar resolver um problema de falta d'água da rua vizinha. O Márcio Paz Barreto foi até lá, explica pra gente essa história. O problema aqui dos moradores é esse, ó. Não tem água nas torneiras. E o Diego, que está aqui comigo, que é morador aqui da rua Tessalônica, tem que fazer assim, ó, pagar carro-pipa, esperar carro-pipa chegar aqui para guardar água nos baldes, nas bacias. Isso é um tormento porque a gente passa o dia todo trabalhando, chega à noite, a gente tem que aguardar a água chegar pela parte da madrugada, às 3 horas da manhã, e quando dá 5 horas da manhã já não tem mais água, para quem mora numa área mais alta. O problema começou a partir de um outro problema, também sobre falta de água, em uma outra rua aqui do bairro. O problema estava na rua Ômega. Aqui na rua Tessalônica, nós não tínhamos problema com água, nós tínhamos água na nossa torneira, todo mundo aqui, o pessoal daqui, dessa rua, o pessoal de cima, ninguém estava com problema de água. Aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram a nossa tubulação, interligaram ali na outra rua e nós ficamos sem água, porque não tem pressão na água para subir aqui para a nossa rua, porque aqui a parte é mais alta. Lá tem água agora e aqui nós não temos. Tem um abaixo-assinado que está sendo feito aqui entre os moradores. Vamos procurar o Ministério Público para que seja tomada uma providência. Com certeza, né? Porque isso é inadmissível, né? Várias pessoas têm que acordar para trabalhar, têm que estudar, têm filhos pequenos, não tem água para nada. Isso é uma falta de respeito com os moradores, com a população que paga sua conta em dias. A Manaus Ambiental informou que a equipe de manutenção está trabalhando aí para a retomada do abastecimento da água no local. Antigos registros estariam sendo substituídos e, enquanto os serviços estiverem sendo executados, o caminhão-pipa vai realizar a distribuição de água para os moradores não ficarem aí nessa situação. Você já pensou em ter que conviver com temperaturas médias de 40 graus? Não, né? Claro que não. A gente já vive no calor, já sabe o quanto é difícil. Então, olha só. Se acostuma, porque essa é a previsão para os estados da região amazônica nos próximos 25 anos. E as consequências dessa mudança para o meio ambiente são preocupantes e devem afetar até a nossa alimentação. O tambaqui, por exemplo, pode diminuir de tamanho, tudo por causa do calor. Vamos saber mais sobre essa previsão nada boa para nenhum de nós que vive aqui na região amazônica, na matéria da Larissa Santiago e do Carlos César. Sol a pino. Óculos escuros, boné, sombrinha, vale de tudo para se proteger. E a previsão é de que os próximos anos sejam ainda mais quentes. Não tem que aumentar mais nem 1 grau, porque a gente não aguenta mais. Pode chover, a mesma quentura fica, mano. Pelo amor de Deus, ninguém tem condições mais nem de sair. Mano, já que já é quente, se aumentar mais 5 graus, mano, é melhor nem sair de casa mais. Quem diz que a temperatura deve subir em pelo menos 5 graus e que a chuva deve diminuir em 25% são os pesquisadores da Fiocruz. E no caso de estados da região amazônica, onde as médias ficam sempre acima dos 30 graus, isso só quer dizer uma coisa: muito calor. Agora, por exemplo, são 5 horas da tarde e o termômetro marca 35 graus.
mas a sensação térmica ultrapassa os 40. Fora ter que encarar dias mais quentes, os amazonenses enfrentam outros problemas mais sérios. Com o aumento da temperatura, o número de mortes também aumenta. Pessoas podem morrer e também a floresta fica ameaçada. Isso é grave, tem muitos impactos também para a população humana que vive na região. As pesquisas apontam que, com o calor, a biodiversidade também fica ameaçada. Os peixes, que são muito consumidos na região norte, seriam prejudicados. Por causa da mudança no clima, o tambaqui, uma das espécies mais comuns, ficaria menor e teria os níveis de ômega 3 e 6 reduzidos. A diminuição do ômega 3 e ômega 6 no tambaqui, ele pode comprometer a qualidade do pescado. E isso vai fazer com que os peixes, que são costumeiramente consumidos na região, eles contribuam menos com a saúde da população local. Mas tem quem goste do calor, nem que seja para faturar. Olha água. Preferia mais sol para me vender mais água, porque sem o sol eu não vendo. E com mais sol eu vendo a água. Desempregado, Antônio também viu no calorão uma oportunidade. Andei atrás de emprego, eu não consegui. E o aluguel está atrasado e por isso que eu resolvi vender picolé. E olha, quem não aguentar os quase 40 graus na sombra, pode fazer que nem o Alessandro e se refrescar com um belo banho de rio. O sol é muito quente, a gente tem que pegar uma praia para distrair, para tirar o estresse. Melhor jeito para se refrescar. Com certeza. Olha, quem não foi igual os dois Antônios, aí, o dos Santos e o Antônio Carlos, que a Larissa mostrou no fim da reportagem, né? Que estão, de certa maneira, torcendo para esse calor. É bom realmente tomar cuidado. A gente espera que essa previsão não se concretize, né, na prática, porque a gente já sabe que já são dias bem calorentos, mas a gente também vive aqui na região amazônica, sempre dá um jeitinho aí de tomar um banho, de se refrescar de alguma maneira. E olha só que iniciativa bacana que a gente vai mostrar agora para você. Com o objetivo de atender a comunidade indígena do estado e auxiliar aí futuros microempreendedores lá do Alto Rio Negro, o Sebrae criou uma cartilha bilíngue com orientações para quem pretende iniciar o próprio negócio, mas fala uma língua indígena. Bacana a iniciativa, né? Vamos ver. Upuraquiuá e Pessoa. Esse é o título da cartilha que em Nhingatu significa empreendedor individual. Ela tem 12 páginas e traz todas as informações necessárias para abrir uma microempresa. Essa cartilha é usada hoje muito lá no município. Ela é divulgada a nível de Brasil nos Sebrais, né? Mas, claro, onde será mais usada naqueles municípios onde os índios que procuram o Sebrae para se formalizar, eles vão usar e vão falar com nossos funcionários que já estão treinados, né, nesta língua para recebê-los e atendê-los, né? A intenção é atingir povos indígenas que usem a língua Nhingatu, como nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Darcy fez tradução e acredita que essa é a forma mais direta de atingir os índios empreendedores. Olha, ajuda mais velhos entenderem, né, o melhor possível daquilo que a gente está fazendo. Tipo, como a gente estiver vendendo alguma coisa que eles não entendem, a gente chama, convida eles, a gente explica pelo Nhingatu, eles entendem melhor. Além de ajudar a regularizar as empresas, a ferramenta também é um resgate cultural. Lá, a maioria não dão muito valor à língua Nhingatu, né? Eu vejo lá que a maioria das pessoas entende Nhingatu, fala Nhingatu. Eu, principalmente, quando eu converso com eles, se sente melhor. Eu vejo no rosto deles que eles ficam alegres assim, quando a gente está conversando com eles. A cartilha foi lançada pelo Sebrae no Dia das Micro e Pequenas Empresas no Brasil. E o novo espaço foi aberto em Manaus para atendimento em um shopping na Zona Norte. Desenvolver pesquisas e ajudar profissionais de saúde do interior do estado são alguns dos objetivos do Centro de Pesquisa inaugurado ontem na Universidade do Estado do Amazonas. Vamos saber mais detalhes com a repórter Amanda Morim.
O novo centro de pesquisa da Escola Superior da UEA será responsável pela criação de aplicativos para smartphones e tablets. Esses aplicativos poderão ser utilizados sem a conexão da internet. Vou conversar agora com a coordenadora geral do centro, Valdeide Magalhães. Como é que vai funcionar? Aqui nesse centro vão funcionar equipes tanto da área de tecnologia como da área de saúde, com o objetivo de fazer desenvolvimento de nova tecnologia na área educacional, de forma a possibilitar o uso desse material em dispositivos móveis, ou smartphone ou tablet, pelos profissionais de saúde naquelas comunidades longínquas sem acesso à internet, ou seja, de forma offline, para que se garanta a educação permanente dos nossos profissionais de saúde no interior do estado. E quais são as informações que esses aplicativos vão ter para esses profissionais? Nós vamos desenvolver, juntamente com nossos professores pesquisadores, fazer uma seleção de assuntos relativos à nossa região, relativo à saúde, em conformidade com a demanda desses profissionais que se encontram em localidades de difícil acesso, aí produzir todo esse material didático para que sejam disponibilizados nesses aplicativos. Olha, como a gente sabe, não é novidade nenhuma, beber água é fundamental. 2 litros ou até mais por dia é a recomendação dos médicos. Mas você sabia que aquelas garrafinhas que a gente usa durante o dia podem ser um grande vilão aí para a nossa saúde? Se não forem bem lavadas da maneira correta, elas podem acumular várias bactérias que causam infecções. No quadro Mais Saúde de hoje, você vai saber como higienizar essa garrafinha e deixá-la livre de bactérias. Entre beber água numa garrafinha ou na vasilha de um cachorro, claro que a resposta é unânime. A garrafinha com água. A garrafinha. A garrafinha de água da academia. Com certeza, na garrafinha. Por quê? Porque é mais limpa, né? Certo, até eu diria isso. Mas você sabia que em algumas situações essa resposta estaria errada? Pelo menos é o que diz uma pesquisa encomendada por uma empresa norte-americana que vende produtos para academias. Eles contrataram um laboratório independente que fez os testes. Para isso, várias garrafinhas reutilizáveis, como essa daqui, foram entregues a algumas pessoas. Depois de uma semana, eles coletaram as amostras e fizeram as análises. E o resultado foi assustador. Essa garrafinha aqui tinha mais de 300 mil colônias de bactérias por centímetro quadrado, 6 vezes mais do que a vasilhinha dos animais, que tinha só 47,3 mil colônias de bactérias por centímetro quadrado. Nessas condições aqui, seria melhor beber a água nesse potinho mesmo. Para entender melhor essa história, convidamos o doutor Bactéria da Rede Record. E acredite, ele confirma, a pesquisa está certa. Além da manipulação, você tem a própria boca, que a boca humana chega a ter até 2 bilhões, com B de bola, 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Por isso existe a necessidade de você higienizar essas garrafinhas aqui diariamente. O pessoal fala assim, vai ter que higienizar diariamente? Como é que você faz com o seu copo na sua casa? Isso é um copo, gente. Tá? Você não deixa para lavar o seu copo uma vez por semana. 60% das bactérias encontradas durante a pesquisa podem causar várias infecções de pele, garganta, pneumonia e, nas formas mais graves, as infecções generalizadas. Mas calma, para ficar livre das bactérias é só ficar atento a alguns detalhes. O modelo da garrafinha e o material dela são alguns deles. Você tem que pegar essa garrafinha e você dá uma olhada aqui atrás. Tem um triângulo que é o triângulo da reciclagem. Esse triângulo é muito importante, é curioso e muita gente não sabe o que significa. Não sabe, você olha esse triângulozinho aqui, tem um número dentro. Tá? Esse número, gente, não pode ser nem o número 3 e nem o número 7. Eles são indicativos que pode existir uma substância chamada bisfenol A. Essa bisfenol A, ele vai te alterar toda a tua parte hormonal, pode dar câncer de próstata, pode dar uma série de doenças para você. Então, ou olha isso, ou então você dá uma olhadinha se tem um desenho de um garfinho ou de uma colher. Isso daqui também você pode utilizar. Outra coisa importante é o modo de higienizar as garrafinhas. Olha só o Brandon. Há 2 anos ele tem 2 companheiras inseparáveis.
Na verdade, eu uso isso aqui só para suplemento, né? Suplementação. E a minha companheira do dia a dia, que eu uso com água, eu uso no trabalho, eu uso em casa, eu uso na academia. Em todo lugar você tá com a garrafinha? A de água, sim. A de suplemento só quando eu venho para academia mesmo. Quando eu vou no trabalho, né, eu levo a garrafa. A partir do momento que eu termino de trabalhar, eu faço a limpeza dela. Eu pego o detergente, ponho dentro da garrafinha, né, ponho um pouco de água, mexo e jogo a água com sabão. Depois eu esquento a água, né, até ela ferver, ponho dentro da garrafinha, deixo uns 5 minutos e eu jogo a água. É assim que você faz a limpeza dela? Sim, terminou o trabalho, eu faço a limpeza, saiu da academia, eu faço a limpeza e em casa mesmo, antes de dormir, eu faço a limpeza para usar já no outro dia. O que ele faz é bom, mas não é o ideal. Olha a dica do Dr. Bactéria para a hora de lavar as garrafinhas. Diariamente você tem que fazer o quê? Chegou em casa, gente, o que você faz? Você dá uma enxaguada nela, aí você vai fazer uma solução do seguinte, vai pegar por no máximo 10 gotas de detergente, 10 gotas por litro de água. Né? Aí você pega uma daquelas escovas de tipo de mamadeira, dá uma passada nelas, tudo direitinho, dá uma passada em toda ela aqui, enxágua muito bem, você já limpou, mas não desinfetou. Então você vai pegar 1 litro de água, colocar 2 colheres de sopa de água sanitária. Então você coloca e vai me deixar por 10 minutos. Deixou 10 minutos? Dá uma enxaguada, tá pronto. Se de repente, com o passar do tempo, sabe aquele cheirinho que fica? Você dá uma cheiradinha, tá ruim? Você vai fazer o seguinte, à noite você enche de água até a boca e você vai me colocar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Deixa isso até o dia seguinte, enxágua. Está limpa, desinfetada e desodorizada e sem bactéria. Ô, bactéria! Que reportagem legal aí da Carolzinha e do Dr. Bactéria, né? A gente continua falando sobre esse assunto no A Crítica Play. O Dr. Bactéria vai dizer qual a melhor garrafinha para ser usada aí no dia a dia. A gente sabe que muitas empresas, inclusive, utilizam esse uso por uma questão ambiental, de não jogar fora tanto copo descartável. É cada vez mais comum, não só nas academias, como a gente mostrou, mas na vida mesmo, né? Levar para as crianças que vão para o colégio ou na vida profissional mesmo. Então a gente dá outras dicas para você, assim que acabar o Manhã no Ar, para quem acompanha a gente no A Crítica Play pela internet. Olha, a gente vai mudar de assunto, vai falar de economia agora. Quem não dispensa o feijão na hora do almoço continua pagando aí mais pelo mesmo produto. Segundo o Diese, só em agosto, o grão teve uma alta de mais de 6% no preço comparado ao mês anterior. E assim fica cada vez mais difícil aí para o manauara colocar na mesa o tradicional feijão com arroz. O feijão é um dos principais itens da dieta do brasileiro, mas aqui no Amazonas, a alta do preço está tirando o produto da mesa. Para comprar 1 quilo de feijão está muito difícil. Tá muito, porque o quilo do feijão chega a valer até R$15. Às vezes não tem dinheiro nem para comprar 1 quilo da farinha normal, imagine do feijão. Aí a gente decide ou feijão ou farinha. Então a gente deixa o feijão de lado, deixa para comprar quando sobra um dinheiro a mais. Algumas pessoas foram radicais e excluíram o feijão da lista de compras. A relação com o feijão ficou difícil, né? Porque o feijão, quando aumentou de preço, eu parei de comprar ele, porque é um absurdo. Muito preço elevado, então teve que dar um tempo para ele. Estou esperando abaixar de preço para retornar a consumi-lo. Só no mês de agosto, segundo o Diese, o preço do feijão teve aumento de 6,3%. A Federação da Agricultura do Amazonas tem uma explicação para esse aumento. O fator primordial impactante na alta do preço do feijão a nível nacional foi a questão climática, que atingiu, por exemplo, Minas Gerais e Bahia e também o Paraná. Então, são 3 estados que estão no topo da produção nacional de feijão e tiveram quebra de safra e, consequentemente, a oferta desse produto no mercado nacional ficou aquém da demanda doméstica. Outro fator que eleva o preço do grão durante a escassez é que a produção brasileira de 3,3 milhões de toneladas por ano é compatível com o consumo anual, ou seja, o país não consegue fazer estoque de feijão. No Amazonas, o feijão é ainda mais caro do que em outras regiões. Isso porque todo feijão preto e o feijão marrom, como esse aqui, vem de fora, o que acrescenta ao preço do produto o custo com frete. Essa situação afeta diretamente quem vende o grão. O feijão está difícil para encontrar. Ele some um pouco, depois aparece. E assim vai indo. E as vendas também caíram bastante devido ao preço e a falta e a crise. O pessoal sem dinheiro, né?
pouco dinheiro, as vendas estão caindo cada vez mais. Quem não abre mão do feijão na mesa, por causa da crise, teve que diminuir o consumo. Ficou um pouco mais difícil, né? Que com essa subida toda aí não está muito fácil a gente... E uma vez ou outra a gente tem que substituir o feijão por um outro tipo de alimento, né? Porque ficou muito caro, ficou caro demais. Olha, gente, a conta do supermercado não está aí cabendo no teu bolso? Os preços subiram, sim. Mas será que você não está errando no jeito de fazer isso aqui, ó? As compras ou jogando dinheiro fora? Segundo o último levantamento apresentado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o conhecido DIEESE, o preço da cesta básica de Manaus registrou uma leve queda aí de 0,06%, quase imperceptível, né? Isso no mês de agosto, comparando ao mês de julho, baixando aí de 404,22 ou 22 centavos para 401,5 centavos. Com isso, Manaus passa a ocupar a 17ª colocação no ranking das cestas entre as 27 capitais, onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Para ajudar você, a mim, a todo mundo, distribuir melhor esse valor aí nas suas compras, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar novamente a economista Suzana Alencar. Prazer tê-la de volta. Bom dia, Suzana, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui. Suzana, todo mundo sente aí no bolso que no supermercado não tá fácil, né? Sim. A gente separou algumas dicas, o que fazer para amenizar esse problema. Olha, nessa época de crise, a gente pode considerar, assim, de crise, de incerteza, ainda de um pouquinho de estabilidade, a gente pode considerar aí que mesmo a gente ter presenciado agora essa redução no valor da cesta básica, por mínima que seja, mas assim, vale. Então, assim, qualquer economia que hoje o consumidor consiga fazer, seja no seu gasto, no seu custo fixo ou na compra em supermercados, está valendo no orçamento final. Vamos então ver o telão aqui, Suzana, a gente preparou uma arte. Vem aqui mais pertinho, aqui, vamos mais próximos. Aqui tem algumas dicas que você mesmo deu, nossa equipe de arte preparou com antecedência. Fazer uma lista de compras ajuda muito. Sim, é interessante que o consumidor que ele vá no mercado focado, ou seja, que ele não vá sem um objetivo, que ele saiba o que ele está indo fazer ali naquele local. Ou seja, faça uma lista, não custa nada. Outra dica, não vá ao mercado com pressa ou com fome. Isso parece assim uma brincadeira, mas não, isso influencia muito. Então, assim, muitas vezes o consumidor vai no mercado e ele ainda não almoçou e compra coisas que de repente está fora da lista dele e acaba se empolgando com a fome e acaba confundindo ali o que ele está indo comprar. Porque uma necessidade até instintiva, né? Você com fome quer ali comer tudo que aparece na sua frente, acaba entre escolher 3 opções, colocando as 3 no carrinho, é assim? Sim. Ou 4. Oh, meu Deus. Levar uma calculadora, ainda tem gente que faz e deve ser feito? Sim, deve ser feito. Leve uma calculadora, porque a calculadora é para você controlar o que você está comprando, se está dentro, por mais que você tenha feito uma lista, se está dentro do seu orçamento, você deve ir com um orçamento ao mercado, não vá aleatoriamente apenas com uma lista, sem limite de gasto. Saiba o que e quanto você pode estar gastando naquele local, naquele dia. Então, programação na compra. Sabe, antes da gente passar para o próximo tópico, eu sinto isso de certa maneira, não sei se você que está em casa também, Suzana, às vezes você vai num estabelecimento comercial que é vantagem comprar, por exemplo, material de limpeza, mas é desvantagem comprar hortifruti, né? Aquilo ali é mais caro. Aí você vai no outro, o hortifruti já é bem melhor aí para o seu bolso, mas em compensação, quando você compra produtos industrializados de modo geral, produtos de limpeza especificamente, ele pesa mais. Vale a pena a gente comprar segmentado, se a pessoa percebe isso? Determinado mercadinho, vale a pena comprar esses itens, no supermercado maior esses outros? Olha, essa economia ela é interessante desde que o consumidor não tenha que cruzar a cidade para isso, porque você tem que computar e colocar na balança o custo-benefício do tempo que você vai gastar, da gasolina que você vai gastar. Então, assim, é interessante você estar sempre fazendo essa pesquisa, mas tente, digamos assim, coincidir várias promoções e não apenas uma específica, a não ser que essa uma impacte muito no que você vai estar indo comprar. Ou seja, digamos assim, não, eu vou comprar carne do mês que vamos consumir em casa. Ok, se ela tiver com grande desconto, aí sim vale a pena. Agora, de repente, comprar algo supérfluo que não esteja ali naquela tua lista de prioridade, tem que pensar com cuidado. E as promoções, elas estão para isso mesmo, né? Elas estão ali para pescar a pessoa, para chamar a atenção. Sim.
para um determinado item, então tem que ver se aquela promoção vale a pena, se você for fazer o supermercado geral, se aquele preço acaba não estando incutido em outros produtos, né? Aquele desconto. Sim, muitas vezes as promoções são os itens que chamam o consumidor aí no local. Então, você tem que analisar se realmente você está focado em comprar aquilo, se é necessidade prioritária ou não, se não é uma necessidade prioritária, se é algo que apenas está em promoção e você vai comprar porque está em promoção. Então, muita atenção nessa questão. A gente está falando de promoção e é justamente o próximo tópico checar validade do produto em promoção, né? Sim. Muitas vezes, o que acontece? Os empreendimentos, quando eles estão com produtos próximo da validade, eles concedem grandes descontos. Então, assim, é interessante o consumidor ficar muito atento, porque às vezes você consegue um grande desconto, mas o produto vence em 3 dias, em menos de uma semana. Então, será que você vai conseguir consumir isso nesse prazo? Se não estraga, se não estraga e você perdeu o desconto que você tinha na compra. Frutas da estação são mais baratas mesmo, Suzana? Sim, sem dúvida. Frutas da estação são mais baratas por quê? Porque são produtos que você vai encontrar em abundância, ou seja, vai ter uma grande oferta no mercado. Então, como fruta é um produto perecível, ele precisa ser comercializado rápido. Então, você consegue comprar com preço, digamos assim, mais acessível do que frutas que não estão na estação, que são importadas ou que são trazidas de fora, enfim. Tudo é uma questão de oferta, né? De demanda. E no caso das frutas específicas, ela estraga na sua casa, ali no seu fruteiro, da sua cozinha, e estraga também lá no supermercado ou no mercadinho. Então, o que o comerciante quer é justamente dar vazão para ele não ficar com prejuízo. Né? Claro, a oferta está ali, então assim, ele não pode perder aquilo. E é interessante para o consumidor e para o estabelecimento, porque nenhum dos dois sai perdendo. Agora, esse último item me diz respeito diretamente, com certeza você que está em casa também, deixar as crianças em casa. Para muita gente, para mim, por exemplo, é prazeroso fazer supermercado, quer estar com os filhos, mas a despesa aumenta mesmo, porque a criança vai botando tudo ali dentro, né, Suzana? Então, é uma hora interessante aí que o pai, ele pode, ou a mãe que levar o filho na hora da compra, é interessante aí para ele aplicar um exercício muito interessante, que você pode aí fornecer um valor para o seu filho na hora da compra, até como uma estratégia para ele comprar e administrar o que ele vai estar lanchando durante a semana no colégio, durante a quinzena ou durante o mês, enfim. É uma estratégia interessante do que você apenas levar o seu filho e ele ficar no supermercado, mãe, compra isso para mim, compra aquilo. Ou jogando no carrinho, que às vezes você vai botando, quando você vai lá no caixa, que produtos são esses, menino? Botou um monte de coisa que você nem viu, né? E aí você já viu a confusão se você acabar não atendendo, né? Nossa, e agora alguns supermercados espertinhos já colocam até um mini carrinho para a criança fazer a sua própria compra. Vale a pena se esse for um momento também de educação financeira. Sim, é um momento interessante que o pai e a mãe, eles podem aproveitar aquele gancho ali daquele mini carrinho para a criança começar a aprender a lidar com o dinheiro, administrar o dinheiro e saber qual que é a responsabilidade dele naquele momento, que ele tem um valor e ele tem um objetivo para aquilo. Então, de repente, é um momento interessante. Né? Olha só, Suzana, a gente pediu para o nosso repórter, para o Márcio Azevedo, que ele fosse conferir o valor de alguns produtos, né, o valor de frutas e verduras, numa feira. A gente vai falar com ele agora, ele está ao vivo lá na Manaus Moderna, não é isso? Márcio Azevedo, tudo bem, Márcio? Já está aqui no telão com a gente. Como é que estão os produtos aí? A gente estava falando justamente de alta de preços. Como é que a Manaus Moderna, que é uma referência da cidade em preços em tese mais baixos, também existe a percepção aí de que a cesta básica, de um modo geral, está maior, está mais cara? Olha, Dani, bom dia a você, bom dia a nossa economista que está aí, que é todo mundo que está em casa. Olha, a cesta básica tem alguns itens que na nossa região ela não tem. Por exemplo, aqui na cesta básica a gente não tem preço, às vezes, da cebola e de outros itens que geralmente as pessoas compram, né? Mas o que a gente percebeu é que em relação ao preço da cesta básica, a gente tem alguns preços bem diferenciados, até um pouco para cima. Um exemplo aqui, olha, o tomate, eu estou com o site do Diese aberto aqui no celular, então pela última pesquisa de agosto, o quilo de tomate médio estava R$ 5,40. Olha, o tomate paulista aqui na feira a gente está encontrando a esse preço. O regional aqui atrás, olha, a R$ 6,00. E aí, Dani, um comparativo que eu tenho é porque lá em casa eu faço muita compra no supermercado. E, por exemplo, ontem mesmo eu comprei tomate no supermercado a R$ 5,50 o quilo, dos dois tipos, tanto do paulista quanto do regional. No supermercado que eu fiz a compra, estava esse preço, estava bem mais barato. Então, por exemplo, para mim já não seria mais vantagem sair de onde eu moro para comprar na feira aqui da Manaus Moderna. Outra coisa que a gente percebeu, o preço da farinha. O preço médio da farinha, segundo o Diese, o quilo,
tá em torno de R$ 5,21. Olha aí a diferença, olha. A gente encontra farinha de R$ 7,00. Aqui, Domingos, olha, farinha, ali a gente encontra até de R$ 12,00 o quilo da farinha. Então, realmente, alguns produtos não estão tão em conta, não. O que a gente percebeu aqui, por exemplo, que está mais em conta é o mamão. O mamão aqui está R$ 2,00 o quilo. O mamão está R$ 2,00 o quilo. E a gente encontra, eu mesmo essa semana comprei mamão no supermercado de R$ 2,50. Mas aqui, olha só, ali, olha, a gente tem aqui, ó, cebola aqui nessa banca, R$ 3,20. A gente tem o mamão a R$ 2,50. Nesse caso, o preço está o mesmo preço que a gente encontra no supermercado. Então, varia muito, Dani. Então, de feira para feira. Por exemplo, a gente tem a feira do produtor na Zona Norte, que lá, por exemplo, a gente está comprando 2 palmas de banana prata por R$ 6,00. Né? E o supermercado, o quilo da banana prata está R$ 6,90, tem local que a gente até encontra a R$ 7,00. Aqui na Feira da Banana você consegue então encontrar um pouco mais barato. Cadê aqui? Olha, o preço da banana, olha, o preço da banana segundo o levantamento do Diese, que a referência é agosto, está R$ 8,27 o quilo. Então, às vezes, não é como a própria economista falou, às vezes não é vantagem você rodar a cidade buscando algumas vezes um produto mais barato. E aqui, por exemplo, aqui na feira mesmo, na Manaus Moderna, a gente viu alguns produtos que, em relação a onde, por exemplo, eu faço compra, não são mais baratos, não. Então, no supermercado eu achei. E aí, Dani, eu queria até perguntar algo para a economista, que é o seguinte, por exemplo, não é o caso de hortifruti, né, frutas e verduras, mas aqueles outros produtos, tipo sabão, sabão em pó, sabão em barra, que eu não sei vocês que faz compra, Dani, mas eu percebo que tem aumentado, a cada mês aumenta mais. Então, o que a gente faz? A gente deve mudar a marca, às vezes passar por uma marca que não é tão famosa assim, para conseguir uma economia, porque fazer supermercado hoje, quem faz sabe que a cada mês que você vai, a mesma quantidade do carrinho, quando você vai para o caixa, é muito mais caro. Eu queria saber isso da nossa economista, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Aí, bom dia para você. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre outro assunto. E aí, Suzana, vale a pena mudar de marca? Sim, vale a pena. É importante que o consumidor ele sempre esteja pesquisando, que ele não fique preso a uma marca X. Ou seja, que ele pesquise se aquele valor daquela marca, primeiro, se continua atendendo a necessidade dele e, segundo, se está cabendo ainda dentro do orçamento, porque muitas vezes as marcas, por estratégias de mercado, elas alteram o valor e aí a gente fica nessa alteração de preço, que cada hora que você vai fazer a compra é um preço. Então, assim, não fique fiel a uma marca apenas por gostar da marca ou se identificar, mas sim observe se ela está dentro do seu orçamento. Existe muitas vezes um produto que é similar, né? Ele não pode ter a mesma propaganda. A gente sabe que essa questão de marketing, né? Você contrata, às vezes, um artista famoso, aquilo tudo ali está embutido no preço do produto. Às vezes você tem uma qualidade similar e com um preço bem diferente. Então, vale a pena fazer essa verificação. Sem dúvida, essa questão de o custo de publicidade, estratégia do produto, propaganda, etc., isso impacta muito no custo dele final. Então, assim, às vezes a gente observa que um produto que é ofertado sem um grande artista, digamos assim, apresentando, tem um custo bem mais barato e te atende da mesma forma que o que um famoso apresenta, por exemplo. Márcio Azevedo estava aí na Manaus Moderna. Existe ainda vantagem em fazer compras, né, de hortifruti, verduras, legumes, hortaliças, frutas em mercados e feiras? Ou hoje o supermercado, por volume, né, de produtos, conseguiu um preço equivalente? Olha que coisa curiosa. Por isso que é sempre interessante o consumidor estar sempre prestando atenção no preço. Muitas vezes a gente busca comprar no mercadinho, perto de casa ou na feira, buscando produtos, digamos assim, mais novos e com preços melhores. Só que assim, hoje em dia, realmente, essa briga do supermercado com a feira é muito grande. Então, é interessante você estar sempre atento, porque muitas vezes um produto X é interessante você comprar na feira e já outro não. Então, essa oscilação de preço ela é constante e, assim, a gente não pode ditar uma regra. Não, sempre compre na feira ou sempre compre no supermercado. A sugestão que nós fazemos é que sempre pesquise, porque cada momento a gente tem aí uma apresentação diferente da economia. Então, assim, a variação e oscilação de preços é muito alta. Suzana Alencar, economista, com dicas sempre tão pertinentes e tão úteis para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Não fique tanto tempo sem vir. Obrigada. Você é sempre convidada. Muito obrigada, Suzana. Até a próxima. Tchau, tchau.
Olha, o PROCON do Amazonas e os Ministérios Públicos do Estado e o Ministério Público Federal também vão entrar aí com uma ação na Justiça para que o Sindicato dos Bancários garanta 30% do atendimento nas agências que estão paradas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a categoria não vem cumprindo essa determinação que está prevista na lei de greve. O movimento completa um mês hoje e eu vou conversar com a Thea Morel, que traz mais detalhes para a gente sobre essa ação, né? Bom dia, Thea. Como é que está sendo pensada essa medida? O sindicato pode ser multado? Como é que vai funcionar, hein, Thea? Pode dar algum resultado? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Sim, o sindicato pode ser multado e, de acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas e o Ministério Público Federal na ação, essa multa pode chegar, Dani, até a R$50 mil por dia. Essa ação, né, ela deve dar entrada na Justiça do Amazonas hoje mesmo e o pedido dos Ministérios Públicos é que ela seja julgada no máximo até a próxima semana, porque eles pediram caráter de urgência na avaliação dessa ação. Ela é resultado de uma fiscalização que aconteceu no dia 30 de setembro em pelo menos 8 bancos aqui no estado do Amazonas, onde os procuradores, né, os promotores verificaram que existem aí algumas irregularidades e o descumprimento de alguns direitos para os clientes. Eles verificaram, por exemplo, que idosos estão enfrentando filas e que em algumas agências onde existem serviços indispensáveis, o atendimento é menor do que 30%. Serviços indispensáveis, como, por exemplo, o pagamento do FGTS, que depende, assim, do atendimento da agência e que não pode ser feito nem pela internet, nem através do atendimento eletrônico, né, que é o que tem ajudado aí a vida de muitas pessoas. Essa ação que dá entrada na Justiça hoje, inclusive, foi criticada pelo Sindicato dos Empregados, né, das instituições bancárias, que disse que o PROCON, o Ministério Público do Estado do Amazonas e o Ministério Público Federal deveriam estar agindo para pressionar os patrões a resolver a situação da greve dos bancos. Essa greve, inclusive, já é uma das mais longas da história, né, já dura 30 dias e pelo menos ela pode ter aí um fim rápido. Hoje está prevista aí uma assembleia com todas as instituições de funcionários, né, com todos os sindicatos espalhados pelo país, porque ontem em São Paulo aconteceu uma reunião e os patrões fizeram uma proposta que vai ser avaliada pelas assembleias. Nessa proposta, né, os bancos oferecem um aumento de 8%, um abono para os funcionários de R$ 3.500 e alguns benefícios, como, por exemplo, um reajuste de 15% no Vale Alimentação, de 15% no auxílio creche, aumento da licença paternidade para até 20 dias, ou seja, uma série de benefícios realmente foram oferecidos para os bancários e os bancários hoje vão poder avaliar isso em assembleia. O que a gente espera realmente é que essa questão tenha aí um resultado, tenha aí um desfecho, né, que seja, no fim das contas, benéfico para todo mundo. Dani. Obrigada, Thea Morel, aí pelas informações. A gente espera, para o bem de todos, que a situação se resolva o mais rápido possível. Está muito difícil, sobretudo para aquelas pessoas, aposentados, pessoas mais idosas, que têm dificuldade de usar ainda a internet para fazer os pagamentos. A gente espera aí um mês, gente, um mês de greve. Já é o maior período que os bancos entraram em greve desde 2004. Só lá atrás, há 12 anos atrás, teve uma greve tão longa. Agora a gente vai para o estúdio da Rádio Acrítica falar com a Adriane Diniz, que também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adriane, bom dia, tudo bem? Olá, Daniela, bom dia. A gente tem uma reclamação bastante aí dura, incisiva dos moradores do Zumbi. Fizeram uma manifestação por lá. O que houve, Adriane? Eles estão revoltados com a falta de energia constante. De acordo com eles, há pelo menos 3 semanas, Daniela, todo dia falta energia elétrica à noite. E essa energia vai e volta, vai e volta. E agora quem está acompanhando pela TV, vê as imagens do protesto que foi realizado ontem à noite. Esse protesto aconteceu no Zumbi 2, lá na Zona Leste, entre as ruas Doutor Rezende e Oscar Romero. Foi bloqueado pelos moradores porque eles não aguentam mais. Na segunda-feira, a energia faltou por volta de 8 horas da noite e só retornou às 4 da manhã. Ou seja, não dá para ter uma noite de sono com qualidade dessa forma, né? Você não pode usar ventilador, ar-condicionado. E aí, diante dessa constante falta de energia elétrica, os moradores tiveram essa atitude aí, colocaram fogo em pneus, um carro abandonado, para tentar pressionar aí a empresa Eletrobras Amazonas Energia a tomar uma providência. A gente ainda não conseguiu o contato com a empresa para dar um posicionamento sobre o que vai ser feito quanto a isso, mas
por enquanto, o que a gente sabe é que ontem, inclusive, faltou energia e que ainda não se tem uma solução para esses moradores que estão revoltados. Fogo bastante alto, a confusão foi grande. Era um carro, por lá, um carro né? velho. Isso pegou queimaram essa proporção. um carro velho, entendi. Realmente a confusão foi bastante grande por lá, pelo que a gente vê nas imagens, quem acompanha pela televisão. Vamos mudar de assunto, Adriane, e falar de política de novo. Nem Arthur Neto, nem Marcelo Ramos. Luiz Castro, né, da Rede Solidariedade, disse que não vai apoiar ninguém no segundo turno, é isso? Isso mesmo, Daniela, é até um posicionamento Desculpa, esperado. eu errei, não é Solidariedade, é o partido do Henrique, né? É Rede de Sustentabilidade, perdão, Rede Adriane. de Sustentabilidade. É até um posicionamento esperado, porque o Rede é um partido novo, partido que tem 1 ano agora, e ele tem alguns critérios, por exemplo, para você se associar ao partido, se filiar, você não pode ter nenhum tipo de denúncia de corrupção, tem que ter um bom histórico político, eles fazem uma peneira para poder se filiar, não basta ter o interesse em entrar no partido. E diante da decisão partidária, Luiz Castro se pronunciou ontem dizendo que não vai apoiar nenhum dos 2 candidatos, nem Marcelo Ramos, nem Arthur Vigílio Neto, porque, de acordo com ele, eles fazem parte de um mesmo grupo político que está à frente do estado do Amazonas há 30 anos e, diante disso, prefere não ficar nem de um lado nem do outro. É o mesmo posicionamento, inclusive, adotado por José Ricardo, que foi o 4º colocado nas eleições. O Luiz Castro, que se posicionou ontem, teve 1,96% dos votos, que significa aí em torno de 20 mil votos, 20.290 ele teve, e disse que os 2 candidatos que vão disputar o segundo turno no dia 30 fazem parte de um esquema de governo viciado no Amazonas. Então a gente já tem o posicionamento do Silas, que vai apoiar Marcelo Ramos, posicionamento do Serafim também, que já indicou essa direção. José Ricardo não posiciona, Luiz Castro também não. E o Henrique é aquela situação, né, que os 2 dizem que não querem, enfim, por conta do desgaste da imagem. Queiroz, com certeza, tem um eleitorado muito menor, também não vai se posicionar. E a gente aguarda, então, o posicionamento do Issa Abraão, é isso? O Issa deve anunciar hoje, Daniela. Ontem ele já divulgou uma nota, né, do partido, informando que vai se reunir para tomar um posicionamento a respeito do segundo turno nas eleições. O Issa também teve uma votação bem pequena, né? A disputa maior pelos apoios políticos eram do 3º, 4º e 5º colocados, que cada um teve mais de 110 mil votos. Ficaram ali praticamente empatados, né, com uma diferença de algumas centenas ou cerca de 1.000 e poucos votos entre o 3º e o 5º colocado. Vamos mudar de assunto de novo. O Supremo Tribunal Federal confirmou aí que a prisão pode ser decretada, a prisão de qualquer pessoa, pode ser decretada antes do fim do processo. Já estava tendo essa discussão jurídica há algum tempo e ontem saiu o resultado. Isso mesmo, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pela antecipação de pena. O que isso significa? Antes, até então, para você, é uma jurisprudência de 2009 que servia para todo o país. Se você cometia algum tipo de crime, era julgado na Justiça Comum, aí ia depois para o Tribunal de Justiça do Estado, e se houvesse ali a condenação, ainda cabe recurso federal. Então, a pessoa que cometia esse crime, por exemplo, um homicídio, se ainda tivesse nesse período de recurso, não iria ser preso, né, quando a prisão não era em flagrante. Então, agora, com essa decisão por 6 votos a 5 do Supremo Tribunal Federal, muda. Se houver uma condenação em segunda instância, que é a justiça do 2º grau, você pode sim ter essa antecipação de pena. De acordo com os ministros que votaram a favor dessa antecipação, eles consideram que isso é uma forma de evitar a morosidade da justiça, a demora, né, para se analisar os casos, também evitar a sensação de impunidade dos casos. É bom que se entenda como funciona a justiça comum, né? Existem 3 esferas, na verdade 4 esferas da justiça comum. A primeira é o juiz de direito, que trabalha nos fóruns e nas varas. Aí ele tem uma condenação, aí há um recurso. O recurso chega no Tribunal de Justiça para os desembargadores analisarem. Os desembargadores são a segunda instância da justiça brasileira. E aí segue para a 3ª instância, que já é o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros vão analisar o caso. Então, quando há alguns casos em que há a possibilidade de recursos, a pessoa não era presa até então. A partir de agora, já pode ser. E ainda tem um 4º recurso, Daniela, que é o do Supremo Tribunal Federal. Mas no Supremo Tribunal Federal só chegam os casos em que há lesão ou ameaça à Constituição Federal. Ou seja, depende do tipo de crime, depende do time de processo que está sendo analisado. Normalmente, os processos acabam na 3ª instância da Justiça, que é o Supremo Tribunal de Justiça, onde os ministros analisam o caso.
É isso mesmo? Então já é para cumprimento imediato, inclusive, né? Já está valendo a partir de hoje, é isso? Já está valendo, já serve de efeito viciante, o nome técnico, né, para se levar em consideração pelos desembargadores. Efeito viciante é como se fosse uma súmula que serve de exemplo para outros casos que vão ser julgados. É a jurisprudência que até 2009 só servia depois de todos os recursos julgados, mas que agora pode ser preso antes dos recursos para evitar morosidade na justiça e também a sensação de impunidade que a gente vê muita gente sendo condenada pela justiça local e ainda assim está em liberdade. A família, por exemplo, de uma vítima de um crime se sente muito mal com isso, né, em saber que a pessoa está em liberdade, enquanto pode ter matado alguém, um filho, um pai, enfim. Aí, por conta dessa decisão agora, essa pessoa já pode ser presa até que recorra ainda, mas não vai estar em liberdade. E isso, Daniela, faz com que lá na frente, se for condenado pela Justiça Federal, ela já cumpriu parte da pena. Então, não começa lá, né, atrás, ela dá apenas continuidade. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, acontece muito isso. Às vezes prescreve, né? A pessoa não é simplesmente punida, não sofre punição nenhuma, porque cabe tantos recursos e aquilo ali vai sendo jogado tanto para frente que às vezes prescreve, passa o prazo de haver uma condenação e nada é feito. Eu acho que é um importante passo, sem dúvida nenhuma, no combate à impunidade no Brasil. Adriane Diniz, muito obrigada, sempre ótimo conversar contigo, esse bate-papo matinal, ótima quinta para todo mundo que acompanha a gente pela Rádio Crítica. Até mais. Até mais, Daniela. Tchau, tchau. São 6 horas e 53 minutos, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as dicas de trânsito aí, direto lá de cima do RC Cop. E você que é pai, mãe, a gente também traz dicas do que fazer com as crianças nesse fim de semana que antecede aí o Dia das Crianças, que já na próxima quarta. A gente volta já já.